Meu nome é Carlos Eduardo de Araújo Plácido e eu serei o professor de vocês dessa disciplina, né, Literatura e Sociedade, onde nós iremos tratar um pouco sobre questões de conceitualização, né, da literatura e suas diferentes facetas, né, e relações com a sociedade. Dessa forma, né, iniciamos nosso módulo 1, que se chama Literatura e Conceitualização. E a nossa primeira unidade é Literatura e Cânone. Né? Por quê? Porque nós precisamos estudar, né, investigar um pouco mais, né, alguns dos conceitos mais tradicionais relacionados à literatura, para podermos entender um pouco como vários questionamentos vieram, né, após esses primeiros conceitos, e como autores, né, posteriores e até contemporâneos a nós, não só questionaram, como até subverteram vários desses conceitos. E para a gente também poder entender que a literatura hoje, né, os conceitos relacionados à literatura hoje são muito amplos e variados. Dessa forma, os nossos objetivos são, primeiro, né, abordagem sobre as formas de leitura clássica. Então, nós devemos tentar entender um pouco, né, através dos autores selecionados, né, na bibliografia básica dessa disciplina, como, né, a literatura veio sendo, né, definida nos seus primórdios, digamos assim, né, nos seus primeiros estudos sobre a literatura como um objeto de pesquisa. Após esse primeiro objetivo, nós iremos tentar entender um pouco mais o conceito de cânone, né? Muitos hoje falam em literatura tradicional, outros falam em literatura clássica. Né? De certa forma, tais adjetivos, eles podem ser, sim, sinônimos, né? Por um lado. Por outro lado, né, alguns autores vão compreender esses conceitos de forma, né, diversa, distinta e separados. Né? Como o nosso módulo aqui é um pouco mais introdutório, nós iremos compreender ainda pelo viés da literatura tradicional, canônica ou clássica, tá? Ou seja, esses adjetivos como sinônimos. Por fim, nós iremos verificar, né, quais são algumas visões críticas a respeito desses conceitos que eu comentei, ou seja, do cânone, do clássico, do tradicional, em relação, né, à sua tentativa de conceitualizar a literatura. Um dos primeiros autores, um dos mais importantes, né, que tentou enfrentar essa questão, né, tentou definir aí o conceito de literatura canônica, foi o Ítalo Calvino, né, com a sua principal, uma das principais obras, né, chamada Por que Ler os Clássicos? Nessa obra, ele traz vários pontos interessantes para a gente tentar compreender, questionar e refletir, e talvez até propor, né, conceitos que seriam mais recorrentes acerca da literatura. Já de início, né, Calvino vai apontar algumas características que a gente pode, né, utilizar, abordar, quando a gente tenta definir uma obra como sendo uma obra clássica. O seu foco principal ainda são os textos literários, né? Entretanto, a gente pode utilizar algumas dessas características para poder tentar definir outros tipos de textos, como os textos jornalísticos, os textos cyberculturais, entre outros. Entretanto, né, por uma questão mais objetiva, nós iremos nos centrar, né, nos textos literários. Então, o Ítalo Calvino vai comentar que todo clássico ele é sempre relido, ou seja, por que ele é relido? Porque mesmo que o leitor esteja tendo contato pela primeira vez com esse texto,
né, ele já tem conhecimento desse texto a priori. Como? Se a gente pensar, né, na década de 1970, 1980, né, muitas das obras literárias publicadas nessa época já faziam, né, referências a obras anteriores. Né? O próprio Machado de Assis, por exemplo, tem referências de Hamlet, de Shakespeare. Né? Inclusive, Shakespeare é um dos autores que mais apresenta, né, referências em obras posteriores, inclusive até em obras contemporâneas. Né? Entretanto, para Ítalo Calvino, essa é a questão da releitura. Né? Você irá, como leitor, ler pela primeira vez, digamos, Hamlet, mas você já tem algumas características da narrativa que estão no que nós podemos chamar de um consciente coletivo, né? Ou talvez de uma cultura compartilhada. Né? Um outro exemplo, talvez até um pouco mais claro, é Romeu e Julieta. Né? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas talvez nem tenham lido em Romeu e Julieta, mas eles conseguem, por exemplo, responder uma pergunta básica desse tipo. Quem escreveu Romeu e Julieta? Muitos conseguem, mesmo sem ter lido, né, responder William Shakespeare. Então, essa é uma das características que Italo Calvino já traz de início aí na sua obra. Um outro ponto é a questão da reescrita ou da nossa interpretação. Por mais que, né, haja uma interpretação ou interpretações de Romeu e Julieta baseado em fatos, baseado em passagens, né, desse próprio texto dramático, baseado em várias pesquisas, em artigos científicos, como faz parte já desse consciente coletivo, dessa cultura compartilhada, né, cada leitor vai ter a sua própria interpretação de Romeu e Julieta. Muitas vezes, até iniciando a leitura dessa história por meio de adaptações, por meio de traduções, por meio de textos criativos, ou seja, se propõe a reprodução dessa mesma história, mas através de uma narrativa diferente daquela proposta, né? Ao invés da gente tratar, né, ler pela narrativa dramática, a gente acaba lendo pela narrativa sequencial, ou acaba assistindo por uma adaptação fílmica, né? Essas são algumas outras formas dessa reescrita. Como eu comentei, né, ele também vai mencionar sobre esse consciente coletivo ou inconsciente coletivo, uma interpretação individual. Né? Eu já mencionei rapidamente, mas há 3 características fundamentais para a gente compreender o que ele vai definir como esse inconsciente coletivo, né? Ou o que alguns autores vão chamar de cultura compartilhada. Primeiro, a particularidade, né? Cada leitor vai ter a sua leitura e, consequentemente, a sua interpretação, né, de Romeu e Julieta. Né? É muito comum, hoje em dia, né, essas reinterpretações serem feitas através das fanfictions. Né? Outro ponto, questões, características, passagens muito relevantes da obra dita supostamente original, né? Elas devem permanecer nessa reescrita, nessa releitura. Né? Então, eu posso reler Romeu e Julieta pelo viés, por exemplo, homoerótico. E ao invés, né, de eu colocar, né, no título Romeu e Julieta, eu posso, por exemplo, denominar Romeu e Romeu, ou Julieta e Julieta. Né? Entretanto, algumas características elas têm que permanecer, são as características inesquecíveis. Então, nós temos aí
a história romântica de dois, né, adolescentes, né, que tem que permanecer. Por outro lado, né, um dos nomes também tem que permanecer, porque se eu chamar, por exemplo, de João e Maria, João e João, Maria e Maria, dificilmente o leitor, né, irá conseguir fazer essa conexão. E por fim, temos, né, algumas dessas características na nossa memória, mesmo que muitas vezes a gente nem lembre de onde adquiriu essas informações, né? Por exemplo, um episódio de um desenho animado do Pica-Pau, em que ele faz uma releitura, né, de uma ópera. Isso é muito comum, né? A gente às vezes nem sabe da onde é essa ópera. Mas ao ouvir, por exemplo, esse texto original, a gente faz essa conexão, né? Inclusive, o próprio Pica-Pau tem um episódio em que ele faz uma releitura de Romeu e Julieta. Outra característica que o Calvino aponta é que cada leitura não deixa de ser uma primeira leitura e, de certa forma, uma segunda leitura. Consequentemente, cada leitura é uma nova leitura. Eu sei que parece uma equação, né, a matemática um pouco complexa, mas o que ele, né, se refere a isso? Toda vez que a gente vai ler um texto, mesmo que a gente releia, né, ou seja, a gente já leu ele uma primeira vez, vai ler pela segunda vez, terceira ou décima, é uma leitura nova. Então, toda vez que a gente entra em contato com um texto, né, literário, esse texto ele vai ter ao mesmo tempo, né, ou seja, dialeticamente, né, ele será uma leitura primeira, porque teremos uma nova interpretação de um texto, né, que estamos tendo contato, independente de ser, né, pela primeira vez ou na sua 10ª vez. E não deixa de ser uma segunda leitura, por quê? Graças a uma característica fundamental, a intertextualidade. Ou seja, cada texto, por mais que ele seja considerado pelos críticos um texto original, ele estará sempre em diálogo com textos anteriores a ele, ou às vezes até textos recentemente, né, contemporâneos. Né? O próprio Hamlet é um exemplo. Né? Ele foi baseado em histórias que já eram contadas na época de Shakespeare. Inclusive, vários textos dramáticos de Shakespeare são releituras de histórias de outros príncipes, de outros reis que eram comumente conhecidos na sua época. Né? E todo contato com o texto literário vai nos proporcionar, né, interpretar e desvelar, né, conceitos, significados, né, e mesmo compreensões novas. Por isso que nós temos essa equação. Né? Ou seja, cada leitura é uma leitura primeira, é uma leitura segunda, ou seja, intertextual, né, a intertextualidade, e a gente sempre acaba, por fim, recebendo uma nova interpretação, que é essa nova leitura. E aí nós temos, né, essa característica fundamental, que é a intertextualidade, que vai nos prover do quê? De uma riqueza semântica incrível. Né? Então, um texto clássico, um texto canônico, cada entrada, cada leitura que o leitor fizer, ele deve trazer novas interpretações. Quando um texto ele é considerado, né, muito básico e cada vez que a gente lê, nós temos sempre a mesma interpretação, né? Ele então não será considerado um texto literário canônico. Continuando, a intertextualidade ainda apresenta 3 características fundamentais. Como há essa riqueza semântica, então, né, o conteúdo informacional deve ser grande, deve ser rico, deve ser repleto, deve ser mutável, né? Ou seja, cada leitura a gente vai ter uma nova interpretação. E para que isso ocorra, né, o próprio estilo do autor tem que permitir, né, que o texto forneça, né, grandes quantidades informacionais.
Outro ponto é, essas informações sempre estarão em diálogo com outros tipos de textos. E muitas vezes eles nem precisam ser aqueles textos que nós consideramos, né, quando a gente pensa em texto, ou seja, aquela composição, construção escrita, né? Pode ser um texto não verbal, né? Essa composição escrita seria um texto verbal, mas pode ter relações com textos não verbais. Hoje, inclusive, com a cybercultura, isso é muito comum. E mais um ponto fundamental é que ele tem que nos proporcionar uma grande transmissão de informação. Ou seja, essa informação ela não pode ficar retida no texto. Senão, vai criar-se um muro, né, interpretativo e poucos leitores vão conseguir, né, derrubar esse muro e compreender, né, aí as mensagens que estão, né, presentes no texto. Então, ele sempre tem que conseguir transmitir essa informação. Para quê? Para que a gente possa, como leitor, sempre dialogar. Que aí entra a questão do quê? Da reflexibilidade, né? Todo texto canônico, tradicional ou clássico, ele, né, possui como uma das suas características fundamentais, né, a possibilidade de nos promover a reflexão. E para promover a reflexão, nós temos que ter o quê? Vários discursos. Se a gente não tem vários discursos, a gente não tem várias vozes, a gente não tem várias perspectivas. E esse texto, ele acaba sendo muito, né, restritivo. Então, um texto canônico, ele tem que permitir vários discursos, várias perspectivas. E, subsequentemente, nós teremos o quê? Diferentes sujeitos. Porque cada leitor vai trazer o seu próprio, sua própria bagagem, né, epistemológica para tentar compreender o texto que ele está lendo, né? E por fim, ele acabará fazendo associações, né, relacionadas às suas próprias experiências. Então pode ser que um leitor questione, mas eu não irei ler Romeu e Julieta porque foi escrito há mais de 300 anos atrás. Eu não irei me identificar. Mas, quando ele tira alguma, né, desses preconceitos, coloca algum desses preconceitos de lado, ele vai conseguir perceber que problemas amorosos entre adolescentes também são comuns hoje em dia. E quando ele consegue fazer essa associação, ele consegue, né, utilizar suas próprias experiências, mesmo que ele não tenha experienciado, mas que ele tenha, por exemplo, percebido, visto, presenciado, né, entre o seu núcleo familiar, ou entre amigos, né, ou mesmo que tenha lido, né, no noticiário, ele vai conseguir fazer essas relações. Né, e ao fazer essas relações, ele vai conseguir criar aí conexões, né, que a gente chama não só de experienciais, como muitas vezes até empáticas, o que vai aprofundar ainda mais a sua experiência como leitor. Outro ponto importante, né, que eu já toquei, é a questão da empatia. Né? Nós lemos para tentarmos nos entender, mas também entender o outro. E um texto canônico, ele também deve proporcionar ao leitor essa experiência, ou seja, de conseguir entender o outro e conseguir entender que esse outro possui a sua própria subjetivização, ou seja, suas próprias identidades, e o seu outro também apresenta reconhecimentos que muitas vezes não são os mesmos reconhecimentos do meu, por exemplo, do meu sujeito identitário. Então, eu não preciso exatamente ser uma mulher para compreender, né, várias das suas experiências, que muitas, né, podem ser bem distantes da minha. E ao conseguir compreender essas experiências diferentes, né, eu também consigo compreender melhor, né, e ter mais empatia e ter mais consideração pelo outro. Já finalizando esse a nossa unidade 1, o Calvino vai comentar ainda que uma das últimas
características que são relevantes para se compreender o texto canônico é que ele tem que apresentar o quê? Consolidação. Essa consolidação pode vir ou pelo meio acadêmico, ou pelo meio editorial, ou mesmo pelo público leitor. Né? Então, se, por exemplo, nós sempre temos, né, o consumo de Romeu e Julieta, isso quer dizer que Romeu e Julieta é um texto canônico. Se ainda há pesquisadores que fazem investigação científica sobre Romeu e Julieta, ele é um texto canônico. E se as editoras continuam, né, produzindo e vendendo Romeu e Julieta, ele também pode ser considerado um texto canônico. É claro que isso não barra o desenvolvimento, né, que essa consolidação pode prover. Ou seja, eu posso, por exemplo, adaptar Romeu e Julieta para a narrativa sequencial, né, e acabar, como editor, vendendo essa obra através, né, de uma história em quadrinhos. E acaba trazendo aí o quê? Uma conexão não só com o texto original, com esse texto canônico, mas com a questão, né, da criatividade. Estamos apresentando a novas gerações um texto clássico, mas com abordagens mais contemporâneas. Tá? E se tudo isso der certo, e o novo público, né, consumir, continuar consumindo, então a gente consegue perceber o quê? Que esse texto permanece, ele resiste. Mesmo, né, mesmo tendo vários tipos de mudanças, ele permanece. E essas mudanças, elas vão tendo o quê? Essa característica rizomática, várias conexões. E essas várias conexões vão mostrando o quão, né, valioso, o quão importante esse texto se apresenta. Porque mesmo o caso, né, voltando aí, Romeu e Julieta, um texto que foi escrito há mais de 300 anos, ele continua sendo consumido, mesmo através de uma adaptação fílmica ou por uma história em quadrinhos, ele pode ser considerado um texto clássico. Muito bem, então começamos agora, né, a unidade 2 do nosso primeiro módulo, né, literatura e conceitualização. Nessa unidade 2 iremos falar sobre a literatura e a sua relação com as características, né, da literatura não canônica. Os nossos objetivos são muito parecidos, né, com o da unidade 1. Entretanto, na unidade 1 nós falamos sobre a literatura e sua relação com os conceitos canônicos, né, da literatura clássica e tradicional. Hoje, né, nesse momento, nessa unidade, iremos tratar da relação da literatura com conceitos do que a gente poderia chamar de literatura não canônica, não clássica e não tradicional. Então, o que são obras não canônicas? Por exemplo, um dos principais primeiros autores que tratou dessa questão foi o Barthes, no seu texto O Prazer do Texto. Tá? E como que ele define? Né? Uma das características da literatura não canônica é que ela apresenta, muitas vezes, uma estrutura narrativa diferente da clássica. Né? Então, por exemplo, uma estrutura narrativa clássica, ela apresenta um texto com começo, meio e fim. Uma literatura não canônica, ela pode começar pelo meio, ela pode começar pelo fim. Né? Pulp Fiction, do diretor Quentin Tarantino, é um bom exemplo. Né? Ele começa de uma forma não clássica. Né? Vários textos literários começam ou tentam apresentar a narrativa de uma forma diferente. Não exatamente quebrando essa sequência temporal, mas muitas vezes trazendo um protagonista com uma caracterização bem distante daquilo que nós poderíamos chamar de herói. Ele pode ser, por exemplo, um anti-herói. Outra questão é a significação. Essas literaturas não canônicas, elas trazem uma riqueza semântica diferente da clássica. Então, por exemplo, Hamlet pode ser considerado um herói trágico. Mas, talvez o Hamlet, adaptado para as histórias em quadrinhos, ele pode ser descrito como um açougueiro, ao invés
né, de um lord, ele pode ser descrito como um super-herói da Marvel. Ele pode ser definido como, né, um professor universitário. Então, se quebra, né, essas definições consideradas clássicas e muitas vezes os autores subvertem, trazendo uma perspectiva muitas vezes distante daquelas, né, esperadas pelo leitor clássico, né? Ou seja, nós teremos cada vez mais produtos arbitrários, né? Hoje, antes, né, há 50, 100 anos atrás, era mais difícil os autores conseguirem se distanciar dessa literatura clássica. Então, quando eles tinham que usar Romeu e Julieta ou Hamlet, eles acabavam tendo que se basear no consciente, né, ou inconsciente coletivo, ou nessa cultura compartilhada. Atualmente isso não é mais necessário, né? Com essa liberdade criativa, os autores podem experienciar com, né, essas narrativas consideradas clássicas, o que, segundo Barthes, pode aumentar e muito o prazer da leitura, né? Bem, ele vai trazer duas características para tentar definir e distanciar o que seria o canônico do não canônico, né? Então, para Barthes, o canônico seria o clássico, é aquele que as pessoas já têm um grande conhecimento pelo, né, pelo esse inconsciente coletivo e elas irão apenas ler, já até esperando muitas vezes o que irão encontrar. Não há surpresas, né, no percurso de leitura. Já o texto não canônico, ou vanguardista, ele vai trazer o quê? Uma certa fruição. O que ele quer dizer com isso? Vai ser uma quebra do conceito do prazer. Muitas vezes, os leitores não sentirão prazer com essa leitura, porque estarão sendo questionados, estarão sendo, né, convidados a, né, ler um texto com uma construção, com uma narrativa, com uma história muito distinta daquelas, né, que eram tão comuns e recorrentes, né, à literatura clássica, né? Então, por exemplo, quando eu proponho uma leitura de Romeu e Julieta pela narrativa sequencial, ou seja, pelas histórias em quadrinhos, né, talvez não tenhamos, né, muitos entraves. Mas se isso é feito e a gente traz para uma perspectiva homoerótica, ou seja, Romeu e Julieta, pode trazer ainda, né, uma estranheza muito grande do leitor, né? Inclusive, muitos acabam até parando a leitura, tá? Que é o que ele vai incluir como euforia. E por fim, né, essas literaturas não canônicas colocam o leitor em crise porque eles propõem formas narrativas distintas daquela, né, que o leitor clássico está mais acostumado. Bem, e Barthes continua, né? O que seria, então, que hoje nós compreendemos até um pouco mais como leitura pós-moderna? É trazer pontos de leitura que se distanciam da literatura clássica. Uma é permitir que, às vezes, uma passagem tenha que ser lida várias vezes, porque o leitor não consegue compreender. Talvez porque a abordagem, né, ou a plataforma é distinta. Outra questão é a mutabilidade. Se a gente pega, por exemplo, o texto cyberliterário, ele muda constantemente, porque como, né, a gente consegue ver na Wikipedia, a alimentação ela é constante e feita pelo mundo todo. Então, aquele texto, cada vez que a gente entra naquele hiperlink, a gente vai ter a gente pode ter um novo texto, né? A intertextualidade se torna, né, gigantesca, porque a gente começa a fazer várias conexões, muitas vezes conexões com leituras, né, com narrativas que nós não estávamos acostumados. Então, hoje é muito comum a gente poder ter contato com uma adaptação de Romeu e Julieta através de um autor japonês. Isso tudo vai trazer o quê? De acordo com Barthes, mais poder ao leitor e menos poder ao escritor. O leitor hoje pode optar, né? Pode optar, conversar, dialogar,
expor, né, os seus pensamentos cada vez mais frequentemente, inclusive até enviando e-mails para os editores, né? Graças aos fóruns, graças às salas de bate-papo, graças ao Facebook e muitas outras mídias, o leitor consegue opinar cada vez mais sobre o texto, muitas vezes até o texto que está sendo desenvolvido naquele momento. Um contato direto, por exemplo, via Twitter, com o autor que está escrevendo aí a obra, e muitas vezes até está perguntando para o seu leitor o que ele gostaria, né, que esse escritor escrevesse. Ou seja, esse leitor ele não é só mais ativo, como ele é mais reflexivo, e também ele se torna, de certa forma, coautor, né, do texto, né, que ele está lendo, que ele está consumindo. Isso tudo produz uma riqueza semântica gigantesca, né? E não é só uma leitura, o texto canônico não promove apenas uma leitura tradicional, ele promove uma leitura particular e uma leitura polissêmica, ou seja, cada leitor vai ter a sua compreensão desse texto e, consequentemente, cada, né, contato que ele tiver com esse texto, ele vai produzir não apenas mais um conceito, ou dois, ele vai produzir vários, porque ele vai fazer várias relações, inclusive com outras plataformas, com outras mídias, com outros tipos de conexões que não eram tão comuns, né, na época da produção do texto canônico. Né? Por exemplo, é difícil, né, seria difícil a gente mudar Romeu e Julieta no início do século XIX. Hoje, isso é feito por qualquer um que tiver, por exemplo, acesso a um computador. Além do mais, o texto não canônico, ele tende a trazer não só mais discursos, mas mais vozes distintas. Então, é muito comum nós lermos um texto por uma perspectiva diferente. Então, não é mais apenas Romeu e Julieta. É Romeu e Romeu, Julieta e Julieta. Mas essa Julieta, hoje, né, com a interseccionalidade, essa Julieta é qual? Que mulher é essa Julieta? Ela pode ser uma mulher cis, trans, ela pode ser uma mulher branca, trans, ela pode ser uma mulher negra, cis, né? E lésbica, ou seja, são muitas mais vozes que entram aí na conjuntura do texto não canônico. E isso pode acontecer, né, através dessa interseccionalidade com várias questões identitárias, algumas, como eu comentei, e outras até novas, por exemplo, ligadas à cybercultura. Dessa forma, como eu comentei, né, já a priori, esse leitor, ele é, sim, mais ativo, e ele também se permite se expressar mais. E essa expressão faz com que ele necessite se comunicar de uma forma melhor. Então, esse leitor, ele não é mais um leitor que tem que aceitar com certa passividade a narrativa proposta. Ele pode questionar essa narrativa porque, de certa forma, com uma maior escolaridade, ele consegue questionar mais, né? Então, por exemplo, por que nós temos que ler apenas Romeu e Julieta? Por que a gente não lê Julieta e Julieta? Por que a gente não lê Romeu e Romeu? Por que a gente não lê Romeu cis e Romeu trans? Né? Ele vai acabar questionando, o que vai acabar, né, produzindo textos, né, com questões identitárias muito mais complexas e profundas. E isso, de certa forma, acaba, né, permitindo uma criatividade muito maior do que nós tínhamos como leitores há 100 anos atrás. Isso tudo vai fazer com que a gente quebre, né, barreiras. Ao questionarmos literaturas canônicas, né, nós vamos analisar e vamos perceber que muitas dessas literaturas denominadas canônicas, elas faziam parte de um certo clube do Bolinha, ou seja, a maioria dessas literaturas canônicas eram escritas pelo homem branco, cis e heteronormativo. Quando nós temos leitores mais ativos, mais questionadores, nós abrimos mais espaço para
um consumo muito mais diversificado, né, do que nós tínhamos antes. E com a cybercultura, hoje, os leitores não dependem mais de apenas algumas editoras. Inclusive, há editoras que foram criadas, né, para esse público novo e muitas vezes não tem nenhum espaço físico para venda. Elas vendem essas obras, né, de autores considerados não canônicos pela própria internet, pelos seus próprios sites de venda, né? Então, o que nós temos hoje? A literatura canônica permite uma quebra, né, de barreira de diversas formas, não só de barreiras identitárias, mas também de barreiras de consumo, né? Então, nós começamos a ver uma diminuição do consumo daquela literatura considerada clássica, né? Do homem branco, cis, heteronormativo, na sua maioria, e começamos a ter, por exemplo, a possibilidade, né, de leituras de autoria feminina, de autoria lésbica, de autoria negra e assim por diante, tá? Isso tudo, né, nos trouxe a essa etapa, a esse estágio, esse conceito, né, que nós temos de literatura canônica hoje, graças a vários questionamentos, né, e pesquisadores que tentaram compreender o que se chamava de literatura canônica, clássica ou tradicional. Né? Isso tudo veio graças, por exemplo, ao Ítalo Calvino. Se o Roland Barthes consegue fazer esses questionamentos, e dentre vários outros autores, é graças a autores como o Italo Calvino. Então, quando a gente tem uma compreensão melhor do que é uma literatura canônica, a gente consegue compreender o que é uma literatura não canônica. Por conseguinte, né, mesmo que haja essa quebra, a literatura não canônica está ligada diretamente à literatura canônica e vice-versa. Bem, então chegamos ao final da unidade 2. Espero que vocês tenham pensado um pouco mais, né, refletido um pouco mais profundamente sobre esses conceitos, né, de literatura em relação a textos não canônicos e a textos canônicos. E nesse momento vocês conseguem, né, não só definir um pouco mais o que é literatura canônica, o que é literatura não canônica, mas também vocês consigam, né, ter recursos mais sustentáveis para vocês poderem definir a literatura pela sua própria interpretação, pela sua própria expectativa. Bem isso, e até breve.